O futebol de várzea é conhecido por moldar jogadores do mundo todo. E aqui no Brasil, país do futebol, não seria diferente. Muitos jogadores que hoje estão estourados deram seus primeiros passos na várzea. Fora os incontáveis talentos que acabaram não tendo oportunidade de se profissionalizar e ainda estão atuando por lá. Hoje, a várzea consegue proporcionar grandes pagamentos e acaba sendo a fonte de renda de muitos jogadores. Fora a visibilidade que eles têm hoje em dia. Nesse vídeo, então, quero mostrar para vocês 7 jogadores famosos do futebol brasileiro que tiveram seus primeiros passos no futebol de várzea. Vou mostrar isso para você agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Número 1, Elias. Após muito tempo, o Elias está de volta à várzea. E agora em 2024 vai disputar a Supercopa Pioneer pelo Jardim Verônia de Ermelino Matarazzo, zona leste de São Paulo. Mas antes de brilhar no futebol brasileiro por Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro, vestir a camisa da seleção brasileira, o Elias já tinha jogado na várzea. Muita gente não sabe, mas o Elias, antes de ficar conhecido no Brasil todo, passou pelo Palmeiras e pelo Náutico. Mas como ele não tinha sucesso nesses clubes, acabou sendo dispensado, então ele de certa forma desistiu do futebol e começou a jogar na várzea. Então até os seus 20 anos ele estava jogando no Leões da Geolândia e também no Lagoinha da Zona Norte. Foi depois que ele jogou por esses times que alguns amigos que tinham bons contatos acabaram arrumando para o Elias uma oportunidade no São Bento. Daí em diante, aí ele deslanchou e virou o Elias que a gente conhece até os dias de hoje. Número 2, Paulinho. O Paulinho é mais um jogador que teve uma carreira extremamente vitoriosa e começou lá na várzea. O Paulinho é um cara que teve uma carreira muito legal e também ganhou muita grana. Ele teve muitos anos no futebol da China, foi campeão mundial e da Libertadores com o Corinthians, passou até pelo Barcelona jogando com Messi, com Suárez. Enfim, a carreira dele dispensa apresentações. Mas o começo do Paulinho não foi dos mais fáceis. Até os seus 17 anos, o Paulinho jogava no Projeto Relâmpago Araguai da Zona Leste de São Paulo. Foi lá que um treinador do Relâmpago Araguai acabou levando o Paulinho para um teste no Pão de Açúcar. Aí foi depois que ele passou pelo Pão de Açúcar que ele conseguiu ir para a Lituânia, voltou para o Brasil para jogar no Bragantino e aí foi encontrado pelo Corinthians. O resto é história. Número 3, Ricardo Oliveira. Esse aqui jogou bola demais, sempre fui muito fã dele. Sempre foi artilheiro por onde passou. São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, um baita de um centroavante. Jogou no Milan também, Real Betis da Espanha, vestiu a camisa da seleção. Só que antes do Pastor ser um baita fazedor de gols no futebol profissional, ele também brilhou nos campos de várzea. Até os seus 19 anos, ele jogava pelo 7 de Setembro, da Zona Leste, e pelo Estrela Vermelha, da Zona Norte. Inclusive, ele é um caso que foi realmente descoberto na várzea, porque foi com ele jogando na várzea que um funcionário da Portuguesa o viu, identificou o seu talento e então o chamou para um teste. Ele, claro, passou no teste da Lusa e aí acabou dando andamento para uma carreira maravilhosa. Número 4, Keno. Vimos aqui casos como o do Elias, que ainda conseguiu virar profissional com 20 anos. Tivemos o caso do Ricardo Oliveira. Temos aqui agora o caso de um jogador que ele já conseguiu ser profissional mais velho, que foi o atacante Keno. O Keno hoje está no Fluminense, aqui no Brasil também brilhou no Galo, no Palmeiras, surgiu muito bem no Santa Cruz. Só que, para o Keno virar profissional, foi realmente um trabalho árduo. O Keno jogava na várzea da Bahia até os seus 22 anos. Então ele acabou virando profissional bem tarde mesmo. E detalhe, na época, ele jogava na várzea baiana para poder ter uma renda em casa, para poder ajudar a sua família. Então o Keno, por vezes, jogava até por 6 times no mesmo dia. Não é que era no mesmo final de semana, era no mesmo dia. E ganhava de cada um entre 50 e 100 reais. Ninguém mais acreditava que ele poderia ser profissional, exceto os seus pais. O primeiro clube que deu uma oportunidade de fato profissional para o Keno foi o América do Sergipe. Depois do América do Sergipe, aí ele rodou o Brasil inteiro. Muita gente nem sabe, mas o Keno já jogou no Paraná, já jogou na Ponte Preta. É que ele acabou ganhando mais status quando ele foi jogar no futebol do México. Porque aí quando ele voltou para o Brasil, aí ele já foi jogar no Santa Cruz. Fez um ótimo Brasileirão em 2016 e aí então foi contratado pelo Palmeiras. Isso que é um baita exemplo de resiliência. Número 5, Leandro Damião. O Damião, é verdade, pode até não ter virado todo o jogador que se imaginava lá atrás.
quando ele era projetado para ser o 9 da seleção brasileira, brilhar no futebol europeu, até porque quando ele surgiu no Internacional ele de fato era um monstro. Só que o Damião, para você ver de onde ele veio até onde ele chegou, a carreira dele assim é maravilhosa. Porque ele também estava na várzea. Ele, aqui no Brasil, depois jogou no Inter, Santos, Cruzeiro, Flamengo, passou os últimos 4 anos como ídolo e ganhando muita grana lá no Kawasaki Frontale do Japão e agora está de volta ao Brasil para defender o Coritiba. Até os 19 anos, ele nem acreditava mais que poderia ser profissional, porque ele estava jogando por 2 times da Zona Sul de São Paulo na várzea. O Estrela da Saúde e o Tupi City. Em alguns casos, só para vocês terem uma ideia, o Damião chegou a jogar em troca de R$30. O Damião tentou diversos testes, diversas peneiras em vários clubes, e era reprovado em praticamente todos. Até que ele foi aprovado numa peneira no Atlético de Ibirama. Foi lá que ele surgiu, depois foi contratado pelo Tubarão, e no Tubarão se destacou, chamando a atenção do Internacional de Porto Alegre. Número 6, Michael. O Michael é um baita exemplo de superação não só por ter jogado na várzea, porque jogar na várzea não é demérito pra ninguém, mas como a vida do Michael era e você vê onde ele chegou hoje, cara, é bom demais. Porque hoje ele tá no Al Hilal da Arábia Saudita, ganhando muita grana, tem prestígio com o treinador que é o Jorge Jesus, aqui no Brasil foi bem no Goiás, bem no Flamengo, só que existe uma vida antes e depois do futebol profissional pro Michael. Só pra vocês terem uma ideia, o Michael antes jogou na várzea até os 18 anos. Só que a vida dele extra-campo era muito tumultuada. Teve envolvimento com bebida alcoólica, até mesmo com dependência química, com criminalidade. Então a vida do Michael não era das mais fáceis. Ainda assim, ele jogava, às vezes, até por 6 times num único final de semana, sem ter almoçado para que ele pudesse pagar a sua conta de luz. As portas se abriram para ele quando ele teve uma oportunidade pelo Monte Cristo, que é um time da 3ª divisão goiana. De lá, ele foi para o Goianésia até que pudesse chegar ao Goiás, que aí já é um time de mais força aqui no Brasil. Número 7, Bruno Henrique. O Bruno Henrique, nos últimos anos, acabou se tornando um dos melhores jogadores do futebol brasileiro por tudo que fez no Santos e por tudo que tem feito no Flamengo. Mas o Bruno Henrique, por muito pouco, não se tornou jogador. Dá pra acreditar? Mesmo sendo hoje um baita finalizador, um cara extremamente rápido, lá atrás, muita gente não quis dar oportunidade pra ele. O Bruno Henrique é de Minas e já tinha sido reprovado pelos principais times do estado. Então ele basicamente desistiu do futebol. Até os 21 anos ele jogava na Várzea Mineira e trabalhava como recepcionista. Dá pra acreditar? Só que ele seguiu jogando na Várzea Mineira e jogava para um time chamado Inconfidência. Teve a Copa Itatiaia e nessa Copa Itatiaia o Bruno Henrique simplesmente arrebentou, ele acabou com o campeonato. Aí não teve jeito, o Cruzeiro o viu e o deu uma oportunidade. Só que na Raposa ele não foi de fato aproveitado. Começou a rodar, sendo emprestado, até que ele chegou ao Goiás. E aí sim no Goiás as coisas aconteceram para ele. Teve mais visibilidade, conseguiu ter mais sequência, chegou a ser negociado com o futebol europeu, onde chegou a jogar até a Liga dos Campeões pelo Wolfsburg da Alemanha, e aí quando voltou ao Brasil, aí já virou Bruno Henrique que a gente conhece nos dias de hoje. Foi muito bem no Santos e hoje é um dos craques do Flamengo. Querendo ou não, nos dias de hoje é cada vez mais difícil você ver um jogador se tornar profissional tão tarde, com 19, 20, 21 anos. Isso é algo que a várzea proporcionava antes. Hoje em dia, você já vê cada vez mais cedo jogadores criando suas carreiras desde a base. Então tem jogador que às vezes fica na base do Palmeiras, Corinthians, São Paulo, dos 10 anos de idade até ele assinar o contrato profissional. E nem isso é uma garantia de que ele vai ter sucesso, porque já vi vários jogadores que fazem carreiras muito bem sucedidas na base e no profissional, às vezes não vingam. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários, qual história que eu trouxe nesse vídeo foi a mais surpreendente na sua opinião? Comenta aí que eu quero muito saber. Então, bom galera, esse aqui foi o vídeo desse domingo. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se você tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo domingo. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!